Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que é a irmã Taila, amados. E hoje nós vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em Números, capítulo 12. Vamos ler, amados, alguns versículos do capítulo 12. Diz aqui: E disseram, versículo 2, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Agora o versículo 8, 7 e 8. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e se foi. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados, nesta palavra gloriosa que o Senhor Jesus nos dá, no dia de hoje, nesta manhã, nessa tarde, não sei a hora em que você vai ouvir este áudio, mas, amados, nesta passagem, nós vemos a perseguição de Arão e de Miriam contra Moisés, seu próprio irmão. Grande Deus, louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Amados, infelizmente, isto que aconteceu com Moisés, chamado o libertador de Israel, naquela época, acontece também nos dias de hoje. Nos dias de hoje, amados, muitos têm ciúmes, inveja, despeito do seu próprio irmão, seja ele sanguíneo ou seja ele seu irmão em Cristo Jesus. Oh, grande Deus, louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. E amados, Miriam era aquela mesma Miriam que quando a sua mamãe estava para colocar Moisés naquele cestinho betumado e colocar ali no rio, foi a mesma Miriam que a acompanhou. Foi a mesma Miriam que estava ali para se despedir do seu irmãozinho e ver o que aconteceria com ele. Quem sabe aquele seria, para ela, o último adeus que ela daria ao seu irmão. Mas o Senhor, um Deus tão poderoso de provisão, foi lá e enviou a filha de Faraó a tomar banho no rio com as suas moças naquele mesmo momento. E ela se apaixonou pelo bebê Moisés naquele mesmo tempo. E ele ainda não tinha nome, mas a filha de Faraó lhe disse: este menino é dos hebreus. E ela sabia que havia uma ordem para matar todos os meninos dos hebreus. Mas Deus colocou um amor tão grande no coração daquela filha de Faraó por aquele bebê que ela até lhe deu o nome, Moisés. Como nós conhecemos Moisés, que é tirado das águas. E ela disse que queria criar um menino e Miriam ali perto disse: ei, moça, eu conheço uma ama das hebreias que pode amamentar o menino para você. Oh, grande Deus, e Miriam foi quem viu a provisão de Deus na vida de Moisés desde o seu nascimento, que estava condenado a morrer desde o seu nascimento. E Miriam, amados, foi aquela que também viu, juntamente com seu irmão Arão, que Moisés, embora fosse amamentado pela sua mamãe Joquebede, quando foi desmamado, foi crescer no palácio de Faraó. Enquanto seus irmãos eram escravizados, Moisés cresceu ali dentro da cova do inimigo. Porque Faraó queria matá-lo, mas ele não podia, porque a sua filha se apegou a ele. Aleluias. E ele cresceu, foi instruído e cresceu como príncipe. Aleluia. E Deus lhe deu todo entendimento. Aleluia. Mas chegou uma hora em que, mesmo Deus dizendo aqui, Números 12:3, e era o varão Moisés muito manso,
mais do que todos os homens que havia sobre a terra, pois ele era tão manso, mas Deus lhe colocou em seu coração uma indignação muito grande quando ele viu um egípcio maltratando um hebreu. E ele foi e libertou aquele hebreu das mãos daquele egípcio e o matou e o escondeu. Oh, santo Deus de Israel, mas por quê? Se Moisés era tão manso, amados, foi o próprio Senhor que colocou aquela ira e indignação no coração de Moisés, para que ele, amados, mais à frente pudesse fugir da frente dos egípcios, da face de Faraó, e fosse morar no deserto. E ali ele conheceu Jetro, que depois se tornou seu sogro, e ele apacentou o rebanho de Jetro, para que ele aprendesse como é apacentar. Aleluias! Porque tudo isso, amado, estava dentro dos planos de Deus. E mesmo dizendo aqui que ele era muito manso, mais manso do que todos os homens da terra, de sobre a terra, Deus o chamou para uma grande obra naquele dia, naquela sarça ardente, porque ele viu um fogo descendo sobre aquela moita, sobre aquele mato chamado sarça, e o fogo pegava labareda, mas a sarça não se consumia. Sabe por quê, amados? Porque o fogo do Senhor, aleluia, para o seu ungido, para o seu escolhido, não é para consumir, aleluia. Oh, glória a Deus. O nosso Deus é sim um fogo consumidor, mas quando Ele derrama o fogo dele sobre os seus escolhidos, não é para consumir, mas é para purificar, é para santificar. Por isso mesmo Ele disse a Moisés: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. Aleluia. E além, Deus chamou a Moisés para resgatar a Israel, falando assim: oh grande Deus, Moisés, tudo o que aconteceu contigo foi para que você libertasse o seu povo, o meu povo, da servidão de Faraó e do Egito. E Miriam e Arão viram tudo isso que aconteceu, como Deus enviou as 10 pragas, e até mesmo Moisés, na sua humildade, disse: Senhor, eu sou pesado de boca, eu não sei falar. E Deus falou: tudo bem, Moisés, mesmo que foi eu quem fiz a boca, mas como você insiste, chama teu irmão Arão, e ele vai ser o teu porta-voz. Oh, santo Deus! E Deus conduziu aquele povo, depois daquelas 10 pragas, o Senhor libertou Israel com mão forte. O Senhor abriu o mar vermelho por meio do servo Moisés. O Senhor disse: por que clamas a mim, Moisés? Toca nas águas. E mesmo assim, amados, mesmo assim, irmãos dele viram tudo que Deus fez através dele, que mesmo assim ele era manso. Mas mesmo assim, eles se levantaram contra ele, se enciumaram, se entristeceram, invejaram e falaram assim no seu coração: porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Mas, amados, o Senhor o ouviu. O Senhor o ouviu, aleluia. E eu falo para você nesta hora, que todos que murmuram contra ti, o Senhor ouve, o Senhor escuta, aleluia. Então não se entristeça. Muitas vezes o seu coração tem se entristecido: Senhor, quanto mais eu faço a tua obra, quanto mais eu te obedeço, mais as pessoas me perseguem, mais as pessoas me afrontam, mais falam mal de mim, mais querem dizer que eu não sou nada, que eu não sou ninguém. Senhor, quando eu quero trazer uma palavra de Deus, as pessoas escolhem outro. Quando eu quero louvar, a oportunidade está com o filho do fulano. Oh, santo Deus! E quando eu prego a tua palavra, muitos recebem, Senhor, mas sempre tem aqueles que agem com despeito, que ficam esperando somente eu tropeçar em um só tio da tua palavra para apontar e dizer mal contra mim, Senhor. Oh, aleluia, mas vede vocês aqui, que em nenhum momento foi necessário Moisés se queixar ao Senhor da sedição de Miriam e de Arão. Sabe por quê, meus amados? Porque Deus tudo vê e Deus tudo ouve.
O que está escrito aqui que nós lemos, amados, no versículo 2? O Senhor o ouviu, aleluia. Oh, grande Deus, aleluia. Oh, santo Deus, o Senhor ouve. E o Senhor teve misericórdia de Arão e de Miriam, porque o Senhor os chamou os três para fora da tenda da congregação. E aí o Senhor chamou à parte, descendo na coluna de nuvem. Ficou ali na porta da tenda, chamando à parte Arão e Miriam. E diz aqui a palavra do Senhor, que eles saíram. E no versículo 6 o Senhor disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Aleluia. Veja, amados, que se houvesse profeta, o Senhor falaria com o profeta através de visão, de revelação, através de figuras. Mas, amados, diz aqui que com Moisés não, o Senhor falava face a face com Moisés, porque o Senhor o havia escolhido, porque Arão e Miriam não passaram metade do que Moisés passou, porque tudo que aconteceu na vida de Moisés, cada choro, a perseguição, a restauração, aleluia, o resgate de Moisés naquelas águas, aquela briga de Moisés com aquele egípcio para defender aquele hebreu, a fuga de Moisés para o deserto, tudo, amado, tudo que aconteceu na vida de Moisés, até mesmo ele crescer e ser ensinado pelo seu inimigo, o faraó que o queria matar, tudo aconteceu pela vontade do nosso Deus, não pela permissão apenas, mas pela vontade, para que Moisés estivesse preparado para o que estava acontecendo naquele dia. Para o que Moisés fez, resgatar a Israel. Porque Deus resgatou a Israel, mas pela mão de Moisés. Aleluia, louvado seja Deus. E tirou Israel da servidão do Egito com mão forte, com mão pesada. Aleluia. E diz aqui a palavra do Senhor que o Senhor se irou contra eles, porque eles eram murmuradores, porque eles não tinham motivo para serem contra Moisés. E muitas vezes isso acontece com você, comigo, meu amado. As pessoas se levantam contra nós sem motivo, mas não chore, não murmure, não reclame com Deus, como Moisés também não reclamou. O Senhor tudo vê, tudo contempla, somente ore. Olha o exemplo de Moisés. Moisés não se queixou, não reclamou. Moisés não falou: Senhor, o Senhor está vendo? Vai lá, pesa a mão nele. Jamais, amado, jamais faça isso. Não faça oração contrária, porque isso não provém do Senhor. Aleluia. Mas o Senhor fala que você, amado e amada do Senhor, é ungido do Senhor. Não é assim o meu servo Moisés. Ele é fiel em toda a minha casa. Você é servo fiel? Você é serva e servo fiel do Senhor em toda a casa do Senhor, ou seja, em toda a obra que o Senhor te entregou para fazer? Pois é, amado, porque se você é fiel, não se preocupe com as pedradas, com os apontes, com os levantes. Não se preocupe, servo e serva do Senhor. Não se preocupe, pastor, pastora de ovelhas. Porque Moisés estava ali, apacentando o rebanho. Primeiro ele apacentou o rebanho de Jetro. Depois ele começou a apacentar a Israel. Assim como ele levava as ovelhas de seu sogro para se alimentar, para beber água, para descansar. Assim ele conduzia o povo de Israel. E quem sabe você está conduzindo o povo e muitos se levantam contra ti, pastor, contra ti, servo e serva do Senhor, pastor de ovelhas. Mas saiba que o Senhor tudo tem contemplado. O Senhor fala com você e você sabe disso, aleluia. E o Senhor não chamou Arão, que sabia falar. O Senhor não chamou Miriam, que era ousada e espevitada. O Senhor chamou Moisés, que era manso e pesado de boca, assim como o Senhor chamou você. Muitas vezes, muitos têm lançado dúvida no teu coração acerca
acerca do teu chamado, mas o Senhor fala, eu fui quem te escolhi para esta grande obra, para você cuidar das minhas ovelhas, para você cuidar do meu rebanho. Então continue, não importa quem se levantar contra ti, eu te protejo, eu te respaldo, eu sou o teu escudo, eu vou adiante de ti e também sou a tua retaguarda, porque eu sou o guarda de Israel na tua vida, aleluias. Oh, grande Deus, santo, santo é o nome santo do Senhor. Agora, amado e amada do Senhor, muitas vezes você é aqueles que estão murmurando, que estão questionando contra o servo, contra a serva do Senhor. Mas cuidado, meus amados, para que o Senhor não pese a mão dele sobre você. Porque Moisés não pediu vingança, mas o Senhor disse que o Senhor fez com que Miriam saísse leprosa daquele lugar. E disse que Miriam ela era leprosa como a neve quando o Senhor se afastou ali da tenda. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, cuidado. Porque o Senhor pode pesar a mão sobre você, que tem murmurado contra o ungido e contra a ungida do Senhor. Mas, pela misericórdia do Senhor, o Senhor pode usar este mesmo ungido que você tem afrontado, acusado e se levantado contra, para orar acerca de ti. E o Senhor venha te curar, e o Senhor venha te limpar dessa lepra, deste pecado, desse orgulho, deste despeito que está no teu coração. Amém, amados? Oh, grande Deus. Agora eu falo uma palavra para você, que ainda não é servo e serva do Senhor. Assim como o Senhor levantou Moisés para resgatar a Israel da servidão do Egito, o Senhor também levantou um homem para te resgatar da servidão do mundo. Assim como Moisés também fugiu, a sua mãe escondeu Moisés para que não fosse morto pelo rei do Egito, o faraó, como ele ordenou que matassem todos os meninos, o Senhor também fez com que Maria e José escondessem um menino chamado Jesus. Porque o rei Herodes queria matar todos os meninos, porque ele não queria que se levantasse um rei e resgatador para o povo de Israel. Aleluia, glória a Deus. Assim como Moisés cresceu em força, em sabedoria e em altura, o menino Jesus também cresceu em força e em sabedoria e em estatura. Aleluia! E assim como o Senhor usou a Moisés para resgatar a Israel daquele deserto, o Senhor também enviou o Senhor Jesus para resgatar a mim e a você. Sim, você que ouve essa palavra, saia do mundo e venha para Jesus. Jesus foi levantado naquela cruz, assim como Moisés levantou uma serpente ali no deserto, aleluia, contra aquele povo que estava murmurando e estava morrendo das picadas de cobra, aleluia. Porque a palavra do Senhor diz, assim como Moisés levantou a serpente naquele deserto, também importa que o Filho do Homem seja levantado à vista de todos. E assim foi com Jesus. Ele foi levantado ali naquela cruz. Todos passavam, viam o Senhor Jesus crucificado ali entre os malfeitores. Mas eu falo para você, Moisés, amados, Moisés era homem, como eu e como você. Mas o Senhor Jesus não. Ele era Deus e Ele é Deus. Deus amou o mundo, amados, de tal maneira para que Ele deu o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar, que foi o Senhor Jesus. Moisés não morreu por mim e por você. Moisés não morreu para que Israel fosse liberto. Mas o Senhor Jesus, sim, Ele morreu para libertar a mim e a você da escravidão do pecado, aleluia. E o Senhor Jesus morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele vive e Ele reina. E Ele quer te dar não apenas a libertação da mão de Faraó do Egito, mas Ele quer te libertar do jugo pesado do pecado. E Ele quer te dar a vida eterna. Moisés não pôde dar a vida eterna para Israel, mas o Senhor Jesus, Ele sim dá a vida eterna para todo aquele que nele crê. Aleluia! Oh, glória a Deus!
Ele é o pão vivo que desceu do céu, aleluia, para te resgatar, para te salvar e para te remir. Então aceite esse Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Ore comigo assim: Senhor Jesus, nessa hora eu ouvi a tua palavra e decidi te aceitar como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à vida eterna. Senhor, como Moisés resgatou a Israel do Egito, eu te peço, Senhor, que me resgate da morte, do mundo e do mal e toda a minha família. Eu te aceito, Senhor, como meu Salvador. E eu creio sim que o Senhor não está morto, mas o Senhor ressuscitou. Amém? Graças a Deus. Não se esqueça de passar lá no canal, compartilhar, ouvir, comentar, deixar seu like para que essas boas novas de salvação alcancem cada vez mais vidas. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um abraço da sua irmã em Cristo, irmã Tayla.